Piaget, Fases da Criança, Psicologia do Desenvolvimento, Parte 9. O pensamento infinito, estágio operatório formal. Chegamos ao cume da montanha. Em nossa caminhada até aqui, vimos a inteligência nascer do reflexo biológico no recém-nascido. Nós vimos essa criança lutar contra os fantasmas da percepção na pré-escola e a vimos organizar o mundo material em idade escolar. Mas a criança do estágio operatório concreto, por mais lógica que seja, tem uma prisão invisível. Ela é escrava da realidade. Ela pode somar maçãs que existem. Ela pode classificar animais que vê. Ela pode ordenar varas que toca. Mas se você lhe pedir para raciocinar sobre um mundo onde a gravidade empurra para cima ou onde o tempo anda para trás, ela trava. Ela diz: isso é impossível. Por volta dos 11 ou 12 anos, contudo, acontece a metamorfose final descrita por Jean Piaget no livro A Psicologia da Criança e no livro 6 Estudos de Psicologia. O cérebro humano conquista a fronteira final, a capacidade de pensar sobre o que não existe. Entramos no estágio operatório formal. Neste estágio, o real se torna apenas um caso particular do possível. A mente deixa de trabalhar apenas com objetos e começa a trabalhar com hipóteses. Deixa de manipular coisas e passa a manipular ideias. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia, e esse é o seu canal na busca pelo conhecimento vivo da ciência da psicologia em suas várias faces. E nesse estudo vamos falar sobre como a criança entende o mundo que a cerca. Vamos falar sobre como o adolescente constrói universos que poderiam existir. Vamos dissecar o nascimento da ciência, da filosofia e da ideologia na mente da criança. Bem-vindos ao Pensamento Infinito. O cientista jovem, o método hipotético dedutivo. Para entender a mudança tectônica que ocorre na puberdade, precisamos visitar o laboratório de Piaget e Inhelder. O teste mais famoso deste estágio é o do pêndulo. O problema é simples. O que determina a velocidade, a frequência da oscilação de um pêndulo? Temos 4 variáveis visíveis. Primeiro, o comprimento da corda. Segundo, o peso do objeto na ponta. Terceiro, a altura de onde soltamos o objeto, o impulso. E quarto, a força com que empurramos. Vamos comparar duas mentes trabalhando, baseando-nos rigorosamente nos protocolos do livro A Psicologia da Criança. A criança do estágio operatório concreto, de 8 a 10 anos, é prática, ela mexe em tudo. Ela põe um peso grande numa corda curta e empurra com força. Depois põe um peso leve numa corda longa e solta devagar. Ela vê que a velocidade muda, mas ela mudou tudo ao mesmo tempo. Se você perguntar o que fez o pêndulo ir mais rápido, ela vai dizer: foi o peso e a corda e eu empurrei forte. Ela não consegue separar as variáveis. Ela observa o resultado bruto, mas não encontra a lei. Ela tem método, mas não tem sistema. O adolescente do estágio operatório formal, de 12 a 15 anos. Ele age como um físico profissional. Antes de tocar no pêndulo, ele formula um plano mental. Ele pensa: pode ser o peso. Para eu ter certeza, tenho de testar pesos diferentes, mas manter a corda do mesmo tamanho. Isto é o raciocínio hipotético dedutivo.
O adolescente isola as variáveis. Ele usa a lógica. Ele testa corda curta com peso 100 gramas. Ele testa corda curta com peso 50 gramas. A velocidade não mudou. Então, a conclusão lógica: o peso da corda não importa. Ele testa a altura. Não muda nada. Ele testa o impulso. Não muda nada. Finalmente, ele testa o comprimento da corda. Corda curta, rápido. Corda longa, lento. Então, a lei universal é: a frequência, ou seja, a velocidade, depende exclusivamente do comprimento da corda. Perceba a magnitude disto. O adolescente descobriu uma lei da física não apenas observando, mas excluindo o que não era relevante através de um sistema lógico combinatório. Ele não precisou ver todas as oscilações possíveis do universo. Ele deduziu a verdade necessária através da hipótese. No livro 6 Estudos de Psicologia, Piaget diz que esta capacidade de dissociar fatores é o que permite a construção da ciência experimental. A lógica das proposições, pensar sobre o pensamento. Mas como é que o cérebro faz isso? Qual é o software que foi instalado? A resposta está na lógica proposicional. No estágio anterior, o estágio operacional concreto, as operações eram feitas sobre objetos. Somar maçãs, classificar flores. Chamamos a isso de lógica de primeira potência. No estágio operatório formal, as operações são feitas sobre proposições, ou seja, operações sobre operações. É uma lógica de segunda potência. O adolescente não precisa ver as maçãs. Ele pode raciocinar sobre frases verbais. Exemplo clássico de Piaget. A Edith é mais loira que a Susana. A Edith é mais morena que a Lili. Quem é a mais morena das três? A criança do estágio operatório concreto precisa desenhar as bonecas. Ela trava na contradição verbal. O adolescente formal converte isso em símbolos abstratos. A é maior que B. A é menor que C. Logo, C é maior que A, que é maior que B. A resposta: a Lili é a mais morena. No livro A Psicologia da Criança, Piaget descreve a capacidade de gerar todas as combinações possíveis. Imagine que damos ao adolescente 5 frascos de líquidos incolores e pedimos para misturar de forma a obter a cor amarela. A criança do estágio operatório concreto mistura um com o outro aleatoriamente. O adolescente do estágio operatório formal cria um sistema. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. Depois 2 com 3 e até trios, 1 mais 2 mais 3. Ele esgota o universo das possibilidades sistematicamente. Ele sabe que a solução tem de estar dentro do conjunto de combinações lógicas. Para o adolescente, o real é apenas uma das muitas combinações possíveis que por acaso se concretizou. Isso abre a porta para o pensamento político e social. A sociedade é assim hoje, ou seja, o real, mas existem infinitas outras maneiras de organizar a sociedade, maneiras possíveis de organizar a sociedade. É aqui que nasce o revolucionário. A estrutura suprema, o grupo INRC. Chegamos agora à parte mais técnica e impressionante da teoria de Piaget, descrita no livro A Psicologia da Criança. Como é que a mente coordena todas essas hipóteses? Piaget descobriu que o pensamento formal opera com uma estrutura matemática chamada grupo INRC, ou grupo de Klein.
Não se assuste com o nome. Vamos usar uma metáfora que o próprio Piaget adorava: a balança ou o equilíbrio hidráulico. Imagine uma balança de dois pratos em equilíbrio. Para alterar ou manter esse equilíbrio, o adolescente entende que existem 4 operações fundamentais que se relacionam entre si. Primeira operação e identidade é a operação original. Colocar um peso no prato direito, o equilíbrio quebra-se. 2. Negação é o inverso direto da identidade. Retirar o peso que coloquei, volta ao zero, anula a ação. Terceiro, reciprocidade. Esta é a novidade do estágio operatório formal. É anular o efeito sem tocar na causa original. Em vez de tirar o peso da direita, eu coloco um peso igual na esquerda. Eu compensei a ação. O sistema está equilibrado, mas diferente do início. Agora tem 2 pesos. Quarto, correlatividade. É o inverso da reciprocidade. É a negação da compensação. Mas por que isto é genial? A criança do estágio operatório concreto domina a negação, reversibilidade por inversão. A criança do estágio operatório concreto domina a reciprocidade, reversibilidade por compensação, mas em momentos diferentes. O adolescente formal funde as duas num único sistema. Ele entende que existem 2 formas de anular um efeito, tirando a causa ou adicionando uma contracausa. Isso permite entender conceitos complexos como física, ação e reação, inércia, biologia, homeostase, o corpo sua para arrefecer, economia, oferta e procura. Se o preço sobe, eu posso comprar menos ou ganhar mais. O grupo INRC é a arquitetura invisível que permite ao ser humano entender sistemas dinâmicos e complexos. É a dupla reversibilidade. O pensamento tornou-se uma máquina perfeita de simulação da realidade. O messianismo adolescente, o arquiteto de mundos. Mas Piaget não era apenas um lógico, ele era um psicólogo. No livro 6 Estudos de Psicologia, ele dedica páginas brilhantes à personalidade do adolescente, que emerge dessa nova estrutura cognitiva. Quando o jovem descobre que pode manipular ideias, ele fica embriagado pelo poder do pensamento. Surge uma nova forma de egocentrismo, o egocentrismo intelectual ou metafísico. A criança pequena achava que o mundo físico girava à volta dela. O adolescente acha que o mundo social e ideológico deve submeter-se à sua lógica. Ele constrói sistemas, ele tem teorias para tudo, para reformar a escola, para acabar com a pobreza, para reestruturar a religião, para mudar a família. Ele acredita na omnipotência do pensamento. Se é lógico, devia ser real. Quando o mundo adulto, que é complexo, sujo e ilógico, não obedece à sua teoria perfeita, o adolescente revolta-se. Ele sente-se um Messias incompreendido. A inserção na sociedade adulta. Piaget diz que o adolescente não quer apenas adaptar-se à sociedade como a criança. Ele quer transformar a sociedade. Ele elabora planos de vida. Ele sonha com o futuro, não como uma fantasia mágica, mas como um projeto realizável através da lógica. Ele apaixona-se por conceitos abstratos. Ele pode amar a humanidade, mesmo que odeie o vizinho. Esse messianismo é vital. É essa energia cognitiva, essa recusa em aceitar o real como uma única opção,
que move a história humana para frente. Cada revolução, cada inovação tecnológica, cada nova filosofia nasceu porque alguém teve a capacidade operatória formal de dizer: e se fosse diferente? A queda para a realidade. Eventualmente, este egocentrismo intelectual é domado. Como? Pelo trabalho, pela confrontação com a realidade. Quando o adolescente começa a tentar aplicar as suas teorias e vê que a realidade resiste, ele atinge o equilíbrio final. A razão torna-se sabedoria. Chegamos assim ao fim da evolução da inteligência pura. O ser humano partiu do reflexo de sugar o leite e chegou à capacidade de conceber a teoria da relatividade. Mas tem uma peça que deixamos de propósito para o final. Durante toda essa série de estudos, falamos sobre estruturas, lógica, esquemas e razão. Parecemos falar de uma máquina fria. Onde está o medo? Onde está o amor? Cadê a motivação que nos faz levantar da cama para usar toda essa inteligência? Piaget disse uma frase célebre: a inteligência e a afetividade são indissociáveis. A afetividade é o combustível que faz o motor da inteligência funcionar. Você pode ter um motor de Ferrari, mas sem a gasolina ele não sai do lugar. Ou seja, um motor de Ferrari, um operatório formal, mas sem o afeto, não sairá do lugar. Na nossa parte 10, a nossa última parte, no nosso próximo vídeo, vamos integrar tudo, coração e mente. Vamos ver como o desenvolvimento emocional corre em paralelo ao desenvolvimento cognitivo. Vamos falar sobre a vontade, os sentimentos morais e a conclusão desta magnífica odisseia humana. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia, e esse é o seu canal fantástico na busca pelo conhecimento da ciência da psicologia em suas várias faces. Está gostando desse conteúdo? Está amando essa série? Então comenta aqui embaixo suas percepções, seus aprendizados. E você já percebeu, para a gente compreender a mente dos adultos, precisamos entender a mente da criança. Beba um café, levante, estique seu corpo e vamos para o próximo vídeo, fechamento dessa série que está fenomenal. Prepare o coração, a lógica vai encontrar o seu par. Já te aguardo no próximo vídeo.